Vamos falar um pouquinho sobre a matemática, pouco sobre a ciência e especialmente uma lição importante da palavra de Deus para a vida de todos nós. Quem estabelece as regras? Eu quero começar com uma história engraçada de 1897. No estado de Indiana, nos Estados Unidos, decidiram fazer uma lei mudando o valor do pi. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco isso, se a matemática não for a coisa mais interessante para você, para compreender o ponto. Mas o valor do pi é um número irracional. Começa com 3,14159 e vai para um número infinito, porque não tem como reduzir como fração a ideia de um número irracional. Mas o que aconteceu em 1897 é que a Câmara dos Deputados no estado de Indiana decidiu fazer uma nova lei definindo o valor de π como 3,20. Foi um médico chamado de Edwin Goodwin que deu a ideia para isso, supostamente fez os cálculos para ver que daria certo, e já estava com a ideia de ganhar dinheiro para o estado de Indiana, porque ele falou que uma vez que fizeram essa lei, eles teriam como cobrar os direitos autorais ou patentes para outros países, estados, comércios, indústrias, usando o novo valor do pi, que seria o valor que pertencia ao estado de Indiana. Essa lei não chegou ao ponto de ser realmente formalizada e assinada pelo governador do estado, porque o próprio Senado estadual não passou o projeto e assim o assunto morreu. Foi por causa da influência de um professor de matemática da Universidade de Purdue, chamado de C.A. Waldo, que convenceu os senadores a não fazer essa lei sobre o novo valor do pi. De fato, jornais em outros estados já estavam tirando sarro dos deputados de Indiana sobre a ideia de mudar o valor do pi, porque como pode? Mesmo se você não sabe muito sobre a matemática, eu vou explicar aqui que o valor do pi não foi decidido ou inventado pelos homens. Esse valor foi descoberto porque existe já na natureza. De forma mais simples possível, se você pegar a circunferência de qualquer círculo e dividir pelo diâmetro, vai dar o valor do pi. Todos os círculos. A proporção entre circunferência e diâmetro de qualquer círculo é assim. Ou seja, quando Deus criou o universo e colocou círculos, e tem muitos na natureza, ele definiu o valor do pi. Sinceramente, não entra na minha cabeça a possibilidade de ser outro valor, outra proporção entre diâmetro e circunferência. Se Deus teria o jeito de fazer isso, eu não entendo como que seria diferente. Mas o ponto é que o valor do pi foi descoberto, não foi decidido por seres humanos e nem pode ser. Agora, um segundo exemplo. A pergunta é simples, de quem escreveu as leis da natureza? E vamos ver isso pensando em duas outras coisas da ciência da natureza. Primeiro, a lei da gravidade. Quem escreveu a lei da gravidade? Foi Newton? Você já ouviu a história de ele estar sentado embaixo de uma árvore, caiu uma maçã, e assim ele começou a explicar como que funciona a gravidade. Falou sobre a gravidade, mas será que ele escreveu a lei da gravidade? Ou será que foi Einstein, que no século passado fez muitos cálculos bem mais elaborados, falou muito sobre a atração de objetos, que seria a gravidade, mas ele melhorou a lei da gravidade? Escreveu sobre a gravidade, mas não é a mesma coisa. Quero mostrar uma coisa na Bíblia, em Atos capítulo 20, versículo 9. Está falando aqui sobre uma visita que Paulo fez a uma igreja na cidade de Troade, onde ele pregou, e a pregação foi um pouco demorada naquela noite, tanto que um rapaz caiu no sono. E olha o que diz, Atos 20, versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Eutico entendeu alguma coisa sobre a lei da gravidade 1.600 anos antes de Newton. Ou seja,
o versículo não diz que ele caiu do terceiro andar para cima, porque a lei da gravidade significa que as coisas caem para baixo. E assim funcionou do mesmo jeito antes de Newton descrever esta lei, antes de Einstein explicar melhor esta lei, a lei já existia, porque não foi o homem que determinou a gravidade. Mais um exemplo. Quem escreveu a lei da natureza definindo a velocidade da luz? A velocidade da luz é representada matematicamente com a letra C, e vai aparecer várias vezes em fórmulas assim. E essa velocidade em um vácuo é calculada em 299.792 km por segundo, arredondando. Tanto que, em 1983, foi definido o valor do metro baseado na velocidade da luz. Antes disso, foi outra maneira de calcular o comprimento do metro, mas a partir dessa data, para saber o valor de um metro, o tamanho de um metro, é simplesmente pegar a velocidade da luz e dividir por 299.792.458 e você vai ter um metro certinho. Ou seja, a medida humana foi baseada em uma medida determinada pelo Criador. Porque foi Deus que determinou a velocidade da luz. Significa também que se futuramente alguém perceber e provar que erraram o cálculo da velocidade da luz, vai mudar o tamanho do metro aqui. Porque o metro agora se baseia na velocidade da luz. Em todos esses casos, o que estamos observando é que homens não inventaram, mas descobriram o que Deus determinou. Os homens não determinaram o valor do π, a lei da gravidade ou a velocidade da luz. Simplesmente descobriram e usam essas informações para saber como as coisas funcionam em nosso mundo. Mas vamos imaginar um pouquinho. Se os homens tentassem mudar, se fizessem suas próprias regras, por exemplo, se lá no estado de Indiana os senadores tivessem concordado com os deputados e o governador tivesse assinado a lei. Agora, a partir daquele momento, o valor do π seria 3,2. Ou seja, teria agora o valor legal do π de 3,2. Mas mudaria o quê? A proporção entre circunferência e diâmetro de círculos ia mudar por causa disso? De jeito nenhum. Então, todas as outras pessoas estariam dando risada até hoje para o estado de Indiana, dizendo, para eles o valor legal do π é 3,2, mas o valor verdadeiro do π continua sendo 3,14159, etc. Não mudou nada. Só homens se enganando, fazendo uma lei que não faz sentido, tentando determinar algo que não pertence aos homens determinar. Segunda ilustração. Se a ONU, por exemplo, decidisse fazer uma nova lei da gravidade, que a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, a gravidade não vai funcionar mais do mesmo jeito. Ao invés de coisas caírem para baixo, vão cair para cima, porque agora é a lei. E todos os países devem concordar com essa lei da ONU. Agora, estou só supondo aqui nada de fatos reais nisso. A ONU tem algumas ideias muito esquisitas, mas ainda não tentaram inverter a função da gravidade. E o que nós teríamos se fosse assim? Nós agora teríamos a gravidade legal, definido por homens, por lei, que a gravidade funciona, que as coisas vão flutuando para cima. Mas pessoas ainda iam cair para baixo, do mesmo jeito, porque a gravidade verdadeira seria a mesma coisa de sempre. O homem simplesmente não tem condições de mudar algo determinado pelo Criador. E a terceira ilustração, pensando sobre a velocidade da luz. Se o governo colocasse limites de velocidade para a luz não pode passar de um certo limite aqui.
E temos até fiscalização eletrônica para mandar multa para a luz, se for acima dessa velocidade. Novamente, eu estou brincando aqui, mas só imaginando a ideia de homens tentarem mudar algo que Deus determinou. O que nós teríamos depois de fazer uma lei assim? Agora tem a velocidade legal da luz, mas ainda temos a velocidade verdadeira, que a luz é tão rápida que poderia fazer 7,5 voltas do planeta Terra em 1 segundo. E continua sendo assim. Os homens podem fazer suas regras, mas não vão mudar nada do que Deus, de fato, já determinou. Pi, gravidade, luz. Agora vamos para a aplicação importante. Entendendo que é Deus que faz as regras. Ele determinou o valor do Pi. Ele criou a gravidade, ele determinou a velocidade da luz, e homens que acham que têm direito de alguma forma de mexer com essas coisas, que seriam capazes de mudar as leis da natureza, estão simplesmente sendo tolos, bobos, porque nós não temos como mudar. Agora, se entendemos isso, falando sobre a matemática e a natureza, a ciência, vamos levar a mesma ideia e fazer a pergunta sobre as leis morais. Quem determinou as leis morais? Se Deus determinou como funcionam os corpos celestes que ele fez, se ele determinou como funciona a gravidez, a luz que ele criou, quem determinou as leis morais para governar as pessoas que ele criou? E nisso observamos que as Escrituras fazem uma ligação interessante entre a posição de Deus como Criador e sua autoridade para governar as suas criaturas. Eu quero mostrar uma série de passagens mostrando o vínculo entre essas duas coisas. Deus criou e Deus revelou a sua palavra para governar o comportamento das suas criaturas. O ponto aqui é que Deus determinou as leis que nos governam. E que os homens, mesmo querendo fazer outras leis, não têm como mudar o que Deus já determinou. Vários exemplos disso, começando em Salmo 19. Em Salmo 19, a primeira parte do Salmo afirma que Deus criou as coisas que existem no universo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Deus criou a terra, o sol, as coisas deste universo, e tudo isso apresenta evidências da existência desse poderoso Criador. A partir do verso 7 do mesmo Salmo, ele fala sobre a revelação da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos, igualmente, justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. O que o salmista está mostrando aqui? Deus criou o universo, estabeleceu ordem no universo, e revelou a sua palavra para dar ordem para a vida dos seres humanos. O segundo exemplo vem de Salmo 33. Em Salmo 33, também diz que Deus criou. O verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Eu imagino Jesus criando o universo e simplesmente dando um sopro e sai
estrelas, milhões, bilhões, talvez trilhões de estrelas para todos os lados, o exército dos céus. Continuando no Salmo 33, ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo que se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus ordenou e criou o universo. Agora, ele também dá ordens de como deve ser a vida dos seres humanos. No mesmo Salmo, versos 4 e 5 e depois 10 a 12. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Nós devemos ouvir as palavras do Senhor porque ele demonstrou seu domínio, soberania sobre o mundo inteiro, no poder da criação. Colossenses, capítulo 1. Falando aqui sobre Jesus, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Isso é versículos 16 e 17. Jesus criou. Agora, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. O Criador tem domínio sobre as pessoas. Ele é o cabeça, tem primazia. Ele revelou a sua palavra para nos guiar. E Hebreus, capítulos 1 e 2, alguns versículos desses dois capítulos, para mostrar a mesma coisa. O vínculo entre a criação do universo e a autoridade sobre a moralidade do ser humano. Capítulo 1, a partir da segunda parte do versículo 2, diz: o Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus como criador e sustentador do universo. Agora, no mesmo trecho diz que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Então ele criou e ele também revelou. E quando chegamos no capítulo 2, diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Ele criou, sustenta o universo e revelou a palavra, e nós não devemos nos desviar das verdades ouvidas. Nós não temos direito de fazer outras leis e regras, porque Deus domina. E mais um trecho, Romanos capítulo 1. Junto com Salmo 19, Romanos capítulo 1 apresenta o argumento clássico, que Deus apresenta evidências da sua existência na natureza, demonstrando seus atributos, e que ele revela sua palavra para a obediência do homem, vinculando assim a revelação natural da criação e a revelação verbal ou especial das Escrituras. Diz Romanos capítulo 1, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. E no mesmo versículo ele diz: por isso os seres humanos são indesculpáveis. Tem evidência suficiente da existência de Deus ao nosso redor, que ninguém tem desculpa. Todos devem procurar conhecimento do Criador. E para facilitar isso, ele se revela na sua palavra. Por isso, diz, Deus os entregou em pureza,
pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Quem determinou as leis morais? Isso não cabe a nós, seres humanos, é Deus que faz isso. Agora, eu quero dar 2 exemplos claros de maneiras em que Deus se revelou, mas homens, se achando mais espertos ou sábios, melhores do que o próprio Deus, se acham capazes de criar outras leis diretamente contradizendo o que Deus disse. O primeiro exemplo vem do livro de Atos, capítulo 17, versículo 26, onde Paulo, num discurso na cidade de Atenas, na Grécia, disse: de um só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. De um só, Deus fez toda a raça humana. Pense nas implicações do que Paulo disse aqui. Somos todos nós membros da raça humana. Todos nós descendentes de Adão, que Deus criou. E desta maneira, nós devemos reconhecer uma igualdade entre nós. Não importa a cor da pele, não importa onde nasceu, somos seres humanos e a vida humana foi santificada por Deus. Em Gênesis 9, ele deu permissão para os homens matarem animais para comer a carne, mas especificamente disse que não pode matar outros seres humanos, porque foram feitos à imagem de Deus. E assim ele elevou a vida humana acima da vida dos animais. Desta forma, nós devemos respeitar a vida de todos os seres humanos. Não importa a idade, não importa a cor, não importa onde nasceu, não importa se nasceu ainda. Devemos respeitar a vida humana. Mas no final do século XIX e o começo do século XX, estava muito popular uma certa ideia. Achavam que era uma ciência chamada de eugênicos. E essa suposta ciência, que não era ciência de nada, afirmou que algumas pessoas, alguns seres humanos, são necessariamente inferiores a outros seres humanos. E que assim teria uma raça preferida. Está entendendo onde Hitler teve suas ideias? Que uma certa raça seria superior e ele deu uma preferência para pessoas loiras com olhos azuis, em vez de pessoas de pele mais escura, ao invés de judeus e outros, que assim ele procurou elevar uma raça ao ponto de sugerir que podia fazer uma limpeza étnica para matar pessoas que não estavam dentro do perfil do que ele queria. A mesma ideia teve influência em muitas outras pessoas, até intelectuais. Quando eu estava cursando faculdade, eu fui obrigado a ler o livro Canudos, sobre a rebelião de Antônio Conselheiro no Nordeste do Brasil, e como isso levou a uma guerra com o governo e a morte de milhares de pessoas. Esse livro foi escrito por Euclides da Cunha. Vocês provavelmente conhecem o nome dele, mesmo se não têm lido esse livro. Euclides da Cunha foi um autor muito famoso daquela época, tanto que numa cidade vizinha aqui tem uma rua com esse nome, Euclides da Cunha. Mas Euclides da Cunha, nesse livro,
gastou aproximadamente as primeiras 100 páginas do livro para defender a tese que os nordestinos são inferiores a outros seres humanos. Agora, eu não falei isso, estou falando sobre o que ele defendeu no seu livro, baseado nessa ideia de eugênicos, sugerindo que alguns seres humanos são mais evoluídos e superiores e valem mais do que outros. Mas o que Deus disse? Todos nós fomos criados por Deus, descendemos do mesmo homem, do mesmo casal. Então, não tem nada que sugere que eu seria superior ou inferior a você. Somos seres humanos, pronto. E nossa vida tem valor por causa disso. A mesma mentalidade influenciou bastante uma mulher que foi responsável por popularizar e legalizar em vários países o aborto. Influenciou muito essa ideia, sugerindo que algumas pessoas não mereciam viver, principalmente crianças que não nasceram ainda de pais pobres. E assim ela estabeleceu clínicas para facilitar o aborto, principalmente em bairros pobres, para que as pessoas matassem a criança antes de nascer. Hoje em dia, dizem que entre 40 e 55 milhões de crianças morrem pelo aborto todos os anos no mundo. Quem definiu uma lei dizendo que é permitido tomar a vida assim? Leis humanas podem discordar de Deus, mas ele continua sendo certo. Deus nos criou e Deus deu valor para os seres humanos, de qualquer cor, de qualquer lugar, de qualquer idade. E nós devemos respeitar o valor que ele deu. Segunda ilustração vem de Mateus capítulo 19. Em Mateus 19, Jesus responde uma pergunta sobre casamento. E na resposta, ele cita a leitura que vem de Gênesis capítulo 2, onde Deus estabeleceu o casamento. Mateus 19, versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quero deixar bem claro que, citando isso, eu não estou apoiando de forma alguma violência contra pessoas que não respeitam o que Deus disse. Mas se nosso desejo é servir a Deus, agradar a Deus, devemos entender que Deus definiu o casamento. Um homem se une a uma mulher e os dois fazem uma só carne. E Jesus volta a esse princípio do começo para mostrar como que seria o casamento. Ele não disse que Deus criou dois homens ou duas mulheres, ou criou as pessoas indefinidas para decidir se eram macho ou fêmea, homem ou mulher. Ele disse que Deus criou um homem e uma mulher e se juntou os dois no casamento. Homens podem fazer outras leis, podem definir outros valores, podem justificar ou legalizar casamentos entre outros grupos, mais de duas pessoas, pessoas do mesmo sexo, pessoas com animais, se quisessem, podem fazer um monte de leis, mas leis humanas que podem discordar de Deus, mas não vão mudar o que Deus estabeleceu como verdades eternas. O que pessoas teimosas e arrogantes precisam lembrar é que Deus domina. E ele usou Daniel para mostrar para o imperador mais poderoso da época, Nabucodonosor, que o soberano Deus tem domínio sobre os reis, os líderes das nações. Não é o homem que decide, mas Deus que determina. Provérbios 14, versículo 34, diz para nós que a justiça exalta as nações. Agora, o pecado, a rebeldia contra Deus, traz as nações à ruína. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz que a autoridade dos governos foi determinada por Deus. Ele não está dizendo que todas as leis vêm de Deus, ou que todos os governantes foram escolhidos especificamente por Deus.
Mas a ideia da autoridade do governo para manter ordem numa sociedade vem de Deus. E assim, quem está nessas posições deve lembrar que Deus merece respeito. Porque a palavra de Deus é eterna e absoluta. Diferente das palavras, das leis que os homens fazem, depois modificam e depois tiram completamente. A lei de Deus, a palavra do Senhor, continua para sempre. Isaías, capítulo 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. No Novo Testamento, Pedro usou exatamente essa mesma citação em 1 Pedro capítulo 1, falando sobre o que Isaías disse, que a palavra de Deus permanece para sempre. E ele diz aqui, no versículo 23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E depois ele acrescentou, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que nós temos hoje no Novo Testamento. Aqui ele comparou a palavra de Deus com plantas, que as plantas murcham e a palavra permanece. Agora, olhe comigo em Marcos 13, a comparação que Jesus fez. Ele não falou de plantas, ele falou do próprio universo aqui. E disse, Marcos 13, versículo 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Jesus é eterna, absoluta. Mas é uma coisa falar sobre essa questão de teimosia, e olhando para os outros, o que eles fazem de errado, como eles desrespeitam, líderes de governos, senadores, deputados. Será que nós somos os teimosos e arrogantes? Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas assistindo nesse momento são pessoas que se consideram religiosas, provavelmente a maioria diria que são cristãos. Então, eu estou falando para esse grupo nesse momento, será que nós, eu também me considero cristão, somos os teimosos e arrogantes? Deixa eu citar alguns exemplos. Jesus revelou as condições para a salvação. Em Marcos 16, versículo 16, Jesus mesmo, enviando os apóstolos a pregar, disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Atos 2, versículo 38. O apóstolo Pedro, respondendo à pergunta das pessoas perdidas no dia de Pentecostes, em Jerusalém, respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o batismo é a única coisa que importa, mas é uma coisa que importa, porque Jesus e os apóstolos dele claramente pregaram a necessidade do batismo para alcançar o perdão, a salvação. Agora, quem ousaria distribuir panfletos sobre as 4 leis espirituais, tentando falar para pessoas que é possível a pessoa ser salva simplesmente fazendo uma oração e aceitando Jesus sem o batismo? Homens podem fazer suas leis, podem pregar suas doutrinas, mas Deus continua sendo certo e não vai mudar nada do que ele disse. Mas, infelizmente, muitas pessoas no mundo religioso hoje empregam essa doutrina da salvação sem a necessidade do batismo. Quem faz as leis? Vamos respeitar o que Deus diz ou o que os homens dizem? Outro exemplo. O Senhor decidiu reunir os salvos na igreja dele. Em Atos 2 diz que as pessoas que foram batizadas foram acrescentadas, se juntaram assim para criar essa igreja. Ele também mandou que congregassem. Hebreus capítulo 10, o versículo 25, o autor diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Ou seja, cristãos devem se reunir, devemos fazer parte de igrejas locais servindo ao Senhor. Sabendo disso, quem ousaria dizer que não é importante congregar? Que eu não preciso de igreja, eu posso simplesmente ter comunhão com Deus enquanto estou pescando no lago, ou enquanto estou andando de bicicleta, eu não preciso tomar tempo para me reunir com cristãos. Quem diria isso se Deus criou a igreja e se Deus mandou que congregássemos participando com outros cristãos? Nós precisamos disso e não temos direito de negar o que o Senhor disse. Mais um exemplo. Deus nos chamou para ser santos. A santidade, a separação das práticas pecaminosas. João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus falando sobre seus discípulos. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, citando um princípio ensinado no Antigo Testamento, no livro de Levítico, especialmente, Pedro disse aqui, 1 Pedro 1, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, nós não devemos participar da indecência, da imoralidade que caracteriza pessoas do mundo, porque nós fomos chamados para ser santos. Então, quem ousaria afirmar que nós podemos continuar participando daquelas coisas, que nós podemos viver na imoralidade, em casamentos ilícitos, ou amigados com alguém nem casado, ou numa relação com pessoas do mesmo sexo, ou vivendo na desonestidade, na mentira, na violência, e ainda dizendo que somos servos do Senhor? Deus revelou as leis. Deus fez as leis. E nós não temos direito de mudar. E mesmo se tentar justificar, até chegando a fazer leis nos governos, não vai mudar nada da verdade que Deus revelou. Tentar mudar essas coisas que Deus determinou, seria uma coisa tão absurda, tão ridícula, como redefinir o valor do π, ou a lei da gravidade, ou a velocidade da luz. Simplesmente não cabe a nós mudar o que o Criador já determinou. Nós não fazemos as regras. Nós descobrimos as leis determinadas por Deus, mas não determinamos as leis. Não cabe a nós decidir ou legislar certo e errado em questões morais e espirituais, porque Deus determinou essas coisas e nós devemos respeitar o que ele disse. Como disse o profeta Jeremias, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Devemos buscar a orientação que vem do Senhor e da sua palavra, que nos guia, porque Ele é o nosso Criador. Ele sabe o que é certo e revela para nós, para que possamos viver conforme a vontade do nosso Criador. Incentivamos você a estudar a Bíblia, procurar mais conhecimento do que Deus tem revelado nesta palavra eterna. Como Jesus disse, o céu e a terra vão passar, mas a palavra dele permanece. Então vale a pena conhecer essa palavra. Para fazer isso, precisa principalmente ler e estudar a Bíblia. Mas para ajudar nisso, nós oferecemos muitos recursos completamente gratuitos no site de estudosdabiblia.net. Pode apontar seu celular para esse código QR e, se tiver aplicativo certo no celular, vai abrir diretamente no site. Ou pode digitar no navegador. Você vai encontrar literalmente milhares de artigos, estudos escritos, centenas de mensagens de áudio e vídeo, com o propósito de ajudar na busca de conhecimento da palavra do Senhor, a vontade do nosso Criador. E queremos frisar que nada que você vai encontrar nesse site e nada da nossa intenção neste próprio vídeo tem a ideia de ferir ou prejudicar outras pessoas. Com certeza nós não apoiamos nenhuma violência ou maltrato de outras pessoas.
Porém, falamos o que encontramos nas Escrituras. E quando a palavra de Deus exige mudanças na minha vida, eu preciso mudar. E se a palavra de Deus exige mudanças na sua vida, você precisa mudar. E quando nós falamos uns para os outros sobre essas necessidades, estamos falando por amor, para tentar ajudar outras pessoas a chegarem à comunhão eterna com Deus no céu. Acima de tudo, devemos desejar o privilégio de servir ao Senhor por toda a eternidade na presença dele no céu. Vamos conhecer a palavra dele. Vamos procurar amar ao Senhor com nossa obediência para que possamos receber o que ele oferece de graça para todos nós, a salvação dos nossos pecados e a vida eterna na presença dele. Que Deus abençoe cada um na busca do conhecimento e na aplicação na prática da palavra do nosso Senhor.